Você já se perguntou se o nível de açúcar no sangue pode aumentar até mesmo durante o sono? Mesmo que você não perceba, mesmo que siga uma dieta equilibrada ao longo do dia, tome os medicamentos regularmente. E nem coma tarde da noite. Muitas pessoas, especialmente as idosas, acordam com a glicose nas alturas e não entendem por quê. E o mais interessante, muitas vezes isso não está tão ligado ao que você come, mas ao fato de que seu organismo já não consegue se autorregular como antes. Mas não se preocupe, há boas notícias. Existe um segredo natural passado de geração em geração que ajuda o seu corpo a funcionar melhor à noite. Um simples chá preparado com ingredientes que provavelmente você já tem em casa. Nada de fórmulas mágicas ou promessas absurdas. Estamos falando de conhecimentos antigos, respaldados pela ciência e pela sabedoria popular. Fique comigo até o fim, porque vou explicar exatamente como preparar essa bebida, quando é melhor tomá-la, que cuidados adotar e até mostrar outras opções de chás que vão se encaixar muito bem na sua rotina. Agora me diga, você gostaria de acordar mais disposto, descansado e ver seu nível de açúcar no sangue diminuir gradualmente, sem precisar gastar dinheiro com comprimidos caros ou suplementos? Então, venha comigo, porque o primeiro passo é mais simples do que parece. Vamos começar com algo que provavelmente está na sua cozinha. A folha de louro, sim, aquela mesma que você usa para dar sabor ao feijão ou à sopa. Pouca gente sabe que a folha de louro é muito mais do que um tempero. Ela tem propriedades surpreendentes que ajudam pessoas com glicose elevada. Pesquisas mostraram que os compostos naturais presentes na folha de louro podem aumentar a sensibilidade à insulina, favorecendo que as células absorvam o açúcar com mais eficiência. É familiar aquela sensação de cansaço constante, visão embaçada ou vontade de ir ao banheiro várias vezes à noite? Sim, esses são sinais clássicos de que a glicose pode estar desregulada. A folha de louro, apesar de sua simplicidade, pode ser uma excelente aliada. Preparar é fácil. Despeje uma xícara de água fervente sobre 2 folhas. Deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Em seguida, coe e beba morno, aproximadamente meia hora antes de dormir. O sabor é leve e agradável e não é preciso adoçar. E se você repetir esse ritual todas as noites, por uma semana, muitos idosos relatam acordar com a glicose mais controlada e, de bônus, dormir melhor. Claro, chá não substitui remédio, mas pode ser um complemento natural ao que você já faz pela sua saúde. Mas isso não é tudo. Se a folha de louro chamou sua atenção, espere até conhecer o próximo infuso. Imagine uma flor pequena e delicada que não só acalma os nervos antes de dormir, como também ajuda a reduzir mais rapidamente a glicose. Essa flor existe, e talvez você já a tenha provado, sem perceber seu verdadeiro poder. É a flor de hibisco, também conhecida como flor da Jamaica. Muitos conhecem o carcadê como chá gelado, refrescante em dias quentes, mas poucos sabem que quando preparado quente e tomado à noite, pode influenciar diretamente a glicose. Tudo graças às suas propriedades antioxidantes, especialmente as antocianinas, que ajudam a combater a resistência à insulina, melhoram a circulação e estimulam o pâncreas. Você já acordou com aquela sensação estranha de peso nas pernas? Ou com uma dor de cabeça que surge do nada? Nem sempre é apenas cansaço ou uma noite mal dormida. Muitas vezes isso acontece por causa da glicose elevada durante a noite, que circula silenciosamente pelo corpo. Quando isso ocorre com frequência, seu organismo começa a inflamar, mesmo que você não sinta de imediato. Mas há algo simples que pode mudar esse quadro: uma xícara de chá de hibisco antes de deitar. Esse pequeno passo ajuda seu organismo a limpar o sangue, reduzir a inflamação e preparar você para um sono realmente reparador. E o melhor, é fácil de preparar. Infunda uma colher de sopa de flores secas, de hibisco, em uma xícara de água por cerca de 5 minutos. Depois coe, deixe mornar e beba sem açúcar. Se quiser um toque especial, adicione uma pitada de canela. Além de dar um sabor agradável, ela potencializa o efeito regulador do chá. Pesquisas publicadas em periódicos de fitomedicina mostram que o consumo regular de hibisco pode reduzir significativamente a glicose em pessoas com diabetes tipo 2 e, o mais importante, sem efeitos colaterais graves.
Agora imagine, você controla a glicose e ao mesmo tempo finalmente consegue dormir tranquilo, sem a sensação de que seu corpo continua trabalhando a noite toda, mas ainda não acabou. Nesse cuidado noturno, há outro aliado poderoso, pequeno, porém eficiente, a raiz de gengibre. Há séculos, o gengibre é usado em infusões noturnas por suas propriedades anti-inflamatórias, bem como por sua capacidade de melhorar a circulação e apoiar o metabolismo. Pouca gente sabe, porém, que tomar chá de gengibre antes de dormir pode favorecer a queda da glicose pela manhã. E isso não é por acaso. O gengibre contém gingerol, composto ativo que melhora a resposta à insulina e ajuda as células a absorverem melhor o açúcar do sangue. Além disso, estimula suavemente o sistema digestivo, prevenindo fermentações incômodas no estômago, que costumam ocorrer à noite e podem influenciar a glicose. Você já acordou com a boca seca ou com palpitações sem motivo aparente? Em muitos idosos, o organismo está tentando lidar com o excesso de glicose. É aí que o chá de gengibre se torna uma barreira natural contra esses picos ocultos. Quer preparar do jeito certo? É simples. Corte uma fatia pequena de gengibre fresco. Infunda em uma xícara de água por cerca de 5 minutos. Deixe repousar e beba em pequenos goles antes de dormir. Se o sabor parecer muito intenso, pingue algumas gotas de limão. Isso não só suaviza o gosto, como também ajuda a regular a glicose. E se você combinar esse infuso com um jantar mais leve, sem pão branco e massas, o resultado fica ainda melhor. O corpo descansa, a glicose estabiliza e você acorda com leveza e energia. E agora, se você achou que já tinha ouvido todas as dicas naturais, prepare-se para algo surpreendente. Existe um infuso pouco conhecido, mas muito eficaz, especialmente para idosos que há anos lutam contra o pré-diabetes ou diabetes. Esse infuso é feito de uma planta que, apesar de crescer em muitos quintais, quase sempre passa despercebida. As folhas de goiabeira, em muitas áreas rurais da América Latina, avós usavam essas folhas para controlar a glicose sem saber exatamente por quê. Hoje a ciência confirma, elas realmente funcionam. As folhas de goiabeira contêm compostos naturais que reduzem a absorção de certos açúcares no intestino, evitando os picos de glicose após as refeições ou durante a noite, e não para por aí. Elas também ajudam o fígado a processar melhor a glicose acumulada e, de bônus, contribuem para diminuir o colesterol, algo ótimo, especialmente para quem já enfrenta vários problemas de saúde ao mesmo tempo. Um verdadeiro presente da natureza para quem passou dos 60. Quer saber como usar corretamente as folhas de goiabeira? É simples. Pegue de 3 a 5 folhas frescas, coloque em uma xícara e meia de água e ferva por cerca de 7 minutos. Depois deixe amornar e beba de 30 a 40 minutos antes de dormir. O sabor é leve, com notas terrosas, e muitos acham relaxante. Se você tiver folhas secas, também pode usá-las. Apenas reduza a quantidade para evitar uma concentração excessiva. O mais importante é que as folhas venham de uma goiabeira sem pesticidas e químicos. Você deve estar se perguntando: isso funciona mesmo? Em um estudo clínico feito no Japão, pessoas com pré-diabetes que tomaram esse infuso todas as noites por 12 semanas tiveram queda significativa da glicose, em jejum e até melhora na tolerância ao doce. Em outras palavras, é um suporte natural e seguro. Se você mora numa região com goiabeiras, essa planta pode estar ao seu alcance no quintal ou até na calçada. Se não, cada vez mais lojas de produtos naturais vendem folhas secas prontas para infusão. E se uma planta simples como a goiabeira já oferece tantos benefícios, imagine o que pode fazer o infuso principal que eu guardei até agora. Ele combina 3 efeitos em um só chá: reduz a glicose, melhora o sono profundo e ativa o sistema silencioso de limpeza interna durante a noite. Hora de revelar. Estou falando da infusão de canela com cravo. Sim, esses ingredientes podem ser usados apenas para dar sabor às comidas, mas quando combinados e tomados antes de dormir, formam um dos compostos naturais mais potentes. E não é só o que fazem, mas também o
que evitam que aconteça no organismo durante o sono. A canela sozinha é uma das especiarias mais estudadas por sua incrível capacidade de imitar a ação da insulina. Ela ajuda as células a absorverem melhor a glicose, previne excessos no sangue e até contribui para normalizar o colesterol. Contudo, em combinação com o cravo, esse efeito se intensifica. O cravo tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antidiabéticas, que complementam a canela e ainda aceleram o metabolismo. Agora você entende por que esse infuso é ideal antes de dormir. À noite, o corpo inicia um processo natural de reparo. Com a glicose elevada, esse processo é interrompido. A infusão ajuda a manter o metabolismo estável, sem exigir esforço extra de órgãos sensíveis como pâncreas, fígado e rins. E como preparar? É bem simples. Aqueça uma xícara de água. Adicione meia colher de chá de canela em pó ou um pequeno pedaço de canela em pau e 2 a 3 cravos da Índia. Deixe ferver 5 minutos. Desligue e deixe em infusão por mais 5. Se quiser, coe e beba morno. Sem pressa, aproveite o momento. Sem açúcar nem mel, o sabor já é agradável por si, com um aroma quente e calmante que, segundo muitos idosos, relaxa só de inspirar. Pesquisas publicadas em periódicos de ciência e tecnologia do diabetes mostram que o consumo regular de canela pode reduzir a glicose em jejum até 29%. E se você combinar essa prática com uma alimentação equilibrada, os resultados podem ser ainda mais evidentes. Esse infuso não é fórmula mágica, mas é um recurso poderoso que, com uso regular e cuidadoso, pode melhorar bastante sua saúde e sua rotina. Agora que você conheceu esse chá assinatura, talvez esteja pensando: dá para potencializar ainda mais? A resposta é sim. Vou mostrar como torná-lo mais poderoso com ingredientes simples que provavelmente você já tem em casa e como adaptar cada chá às suas necessidades pessoais. Mas antes de começar, sei que você provavelmente já tem dúvidas. Posso tomar mesmo usando medicamentos? Por quanto tempo é seguro? Existem contraindicações? Fique tranquilo. Vou responder a tudo com calma e objetividade, para que você haja com confiança e sem receios. Você pode estar se perguntando por qual desses infusos começar. A resposta é mais simples do que parece. Se você nunca usou chás medicinais à noite, é melhor iniciar aos poucos com algo suave e gentil para o seu corpo. Nesse caso, recomendo começar com a folha de louro ou com o hibisco. Ambos são bem tolerados pela maioria. Ajudam a relaxar e raramente causam efeitos indesejáveis. Eles plantam o hábito do autocuidado. Quando o seu organismo já estiver adaptado, você pode experimentar o infuso de gengibre ou de folhas de goiabeira. E, por fim, incluir o mais potente de todos, a mistura de canela com cravo, que costuma ter efeito mais rápido, especialmente se você tende a comer tarde ou percebe picos de glicose de madrugada. Atenção especial! Se você usa medicamentos para diabetes ou hipertensão, é fundamental observar a reação do corpo nos primeiros dias. Alguns infusos naturais podem potencializar o efeito dos remédios e causar queda mais acentuada da glicose. Por isso, seguem conselhos importantes. Não tome o chá junto com os medicamentos. Aguarde pelo menos 1 hora após a última dose antes de beber o infuso. E comece com uma dose pequena, apenas 1 xícara. E se tiver dúvidas, não hesite em nos procurar. Converse com a sua médica, como a doutora Juliana Silva. Ela poderá ajudar a escolher o caminho mais seguro. Outra pergunta comum: posso tomar esses infusos todos os dias? Resposta: sim, com consciência. O ideal é alternar entre eles. Por exemplo, 3 noites por semana você pode tomar a infusão de canela com cravo. Nas demais noites, escolha entre gengibre, hibisco ou folha de louro, conforme a necessidade do seu corpo. Essa variação ajuda a manter o efeito ativo. Evita que o organismo se acostume com uma única planta e permite adaptar o esquema às suas demandas. Problemas de sono? Prefira as flores de hibisco. Sofre com digestão lenta ou intestino preso? Opte pelo gengibre. Sente picos de glicose sem causa aparente? Experimente a infusão de folhas de goiabeira por 5 noites seguidas e observe os resultados.
Eis algumas dicas práticas para potencializar esses infusos. Tome o chá com o estômago quase vazio, pelo menos 1 hora após o jantar. Evite comer tarde, especialmente farinha, pão e doces. Quanto mais leve for seu jantar, mais forte o efeito do chá. Beba água ao longo do dia. Parece simples, mas muitos idosos têm glicose elevada por desidratação. Quando falta água, o açúcar não circula adequadamente e tende a subir. E mova-se um pouco após o jantar. Não precisa ir à academia. Uma caminhada de 10 a 15 minutos pelo corredor ou quintal ativa o metabolismo e ajuda a controlar naturalmente a glicose. Lembre-se de uma coisa: não é magia, é consistência. O que realmente muda a saúde não são grandes viradas radicais, mas pequenos atos feitos com carinho, sabedoria e paciência. E antes de terminar, um alerta importante. Se você tem úlcera, gastrite aguda, insuficiência renal avançada ou está grávida, não comece as infusões sem conversar com um profissional de saúde. Também não é recomendado tomar mais de uma infusão por noite ou misturar várias ervas na mesma xícara. Mesmo sendo natural, o excesso pode trazer mais malefícios do que benefícios. Anote essas recomendações, ouça o seu corpo e siga no seu ritmo. O essencial é cuidar de si com atenção, respeito e amor. Agora você conhece a folha de louro, a flor de hibisco, o gengibre, as folhas de goiabeira e, claro, a poderosa combinação de canela com cravo. Nenhum desses infusos é milagroso. São dádivas da natureza, recursos simples e acessíveis que, usados com bom senso e constância, ajudam a restaurar o equilíbrio da glicose e a melhorar o bem-estar geral. E o mais bonito de tudo é você quem faz isso, sem medo, sem dependências, porque cuidar da própria saúde não precisa ser complicado. Basta agir com intenção. Lembre-se, não se trata apenas do que você come, mas também de como você encerra o dia. Quando você decide cuidar do seu corpo antes de dormir, seu corpo começa a cuidar de você enquanto você descansa. Não espere milagres instantâneos. Espere mudanças reais. E é assim que tudo acontece. Lentamente, no ritmo certo, com pequenas decisões repetidas todos os dias, com amor, presença e dedicação. Se este vídeo ajudou você a enxergar novas formas de cuidar da sua saúde em casa, inscreva-se agora. Continue essa jornada conosco. Deixe seu like se a informação foi útil e compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessas dicas. Talvez um amigo, vizinho ou até aquele parente que vive dizendo que chá não serve para nada. E me conte aqui nos comentários qual desses infusos você quer experimentar primeiro. Você já tomou algum deles à noite? Vou adorar saber da sua experiência e responder às suas perguntas. E se você quer continuar aprendendo a controlar a glicose, melhorar a circulação ou ativar o metabolismo de forma natural e segura, é só clicar em um dos vídeos na tela. Lá você vai encontrar mais receitas, plantas e conselhos simples para viver com mais força, clareza e energia. Muito obrigado de coração por estar aqui. E lembre-se, seu corpo conversa com você todos os dias. Agora você já sabe como começar a ouvi-lo.